E esse que é o pilar mais importante, é alguém ser o seu tutor, ser o seu mentor, ser o seu mestre, ser o seu professor, como você queira chamar, que vai catalisar o seu aprendizado. Isso. Gente, não precisa ser um professor só a vida inteira, tá? Não é isso. Quanto mais professores, melhor, por favor. Às vezes tu aprende de um jeito com tal professor, tu vai lá com outro e ele te ensina a mesma coisa, falando diferente, tu tipo, sabe? Exato. Então, aprender com diferentes professores, viajar para workshop, para congresso, viajar e fazer aula com diferentes professores agrega muito também, tá, gente? E como é que a gente consegue, então, esse estudo? Seja em aulas de turma, aulas de Zuc, né? Aulas particulares, como eu falei, workshops, os congressos, tudo que tem alguém te ensinando, te passando o conhecimento de cima, digamos assim. Exato. Tá? Basicamente fazer aulas. Basicamente fazer aulas. Porém, todo ensino aí tem dificuldades, né? Então, a gente tem um medo nesse processo. A gente tem um medo porque a gente sabe que existem formas de ensinar que não são produtivas. Então, existem maneiras e maneiras de ensinar Zuc. E a maneira que a gente estuda atualmente, e a partir dos nossos estudos, a gente chegou a uma conclusão. Existe uma maneira muito ineficaz de aprender e uma maneira muito eficaz. Não existem só essas duas, existem múltiplas. A gente vai falar de duas, que são as duas principais maneiras, as duas linhas, assim, que a maioria dos professores levam, assim, professores de escolas, e que uma linha, a nossa visão, da nossa visão, é muito ruim, e a outra linha, pela nossa visão, é muito boa, é muito produtiva, é muito eficaz e propicia que você consiga fazer centenas, milhares de passos e sequências, literalmente centenas, milhares de passos e sequência, sem decorar nada, sem ficar decorando o passo. Não dá spoiler, que a gente não explicou ainda o que nos dá medo. Que é isso que o Lucas falou, gente. É, sim, de fato, uma escola, um professor específico que ensina Zuc usando passos, sequências, sabe? Levanta o bracinho, gira, volta, abraça, anda pra frente, anda pra trás. Gente, isso não vai funcionar. Vai funcionar ali na turma, com quem você sempre dança, com aquelas pessoas que tu já conhece ali e tal. Mas se tu for para um baile, tu vai se frustrar, tu não vai se divertir, porque tu vai ficar ali pensando no que tu vai fazer. Ah, tá, aquela sequência vem depois desse passo, sabe? Tu vai ficar com a cabeça muito ativa o tempo inteiro pensando no que fazer, tu não vai relaxar e tu vai ter que decorar aquela sequência para tu conseguir lembrar depois. Então, aí que tá o nosso medo, porque tem ainda professores que fazem assim, e a gente vê claramente alguém no baile quando dança dessa forma, sabe? A gente consegue visualizar isso quando a pessoa tá, por exemplo, tá lá no passo básico, aí tu vê a pessoa assim pensando. Aí tá, faz uma sequência super mirabolante com um monte de passos super diferentes, assim. Até tu se impressiona, assim, pensa, nossa, olha só aquela pessoa, né, dança assim, meu Deus. Mas aí ela volta pro passo básico. E ela fica ali uns 3, 4 passos. Fica olhando para aquele cantinho, assim, aquele cantinho superior, assim, ele pensa, qual o próximo passo que eu vou conduzir agora? Sim. Qual o próximo passo? Ele vai lá, abre para uma bandeja e faz ali uma sequência gigante, volta. Isso se consegue fazer, sabe? Porque isso vezes... você está dançando ou com a professora dele, ou o professor, ou você está dançando com algum colega de turma. Porque às vezes, quando está dançando com outras pessoas, não sai nada, não sai nada. Agora, por exemplo, para quem segue, quando alguém que segue aprende uma sequência, o que acontece? Por exemplo, eu, Maeli, vou lá conduzir alguém para dançar, que decorou uma sequência específica, que começa levantando o braço dessa forma. Quando eu for levantar o braço para fazer sei lá eu o quê, a pessoa já vai tentar adivinhar o que é. Então, para quem segue e aprende dessa forma, ela acaba não desenvolvendo a sensibilidade, ela acaba decorando o caminho, deixa tudo quadradinho na cabeça dela, tipo, levantou o braço, tá, faz o giro, não sei o que, cambreiro. E sendo que eu que tô conduzindo lá, tipo, meu Deus, ela tá dançando sozinha, terminou, ok, sabe? Então, quando a pessoa faz isso, a pessoa que tá seguindo, provavelmente ela não desenvolveu a sensibilidade, que é um princípio muito importante. Exato. Então, vamos lá, resumindo o que a gente falou, sintomas
de quem está aprendendo da maneira errada, da maneira a decorar sequências codificadas. Sintoma número 1, quero. Só um instante. Sintoma número 1. Seguinte, isso que eu falei, você acaba esquecendo, vamos supor, eu não tenho certeza se eu aprendo dessa forma. Se você esquece muito fácil o que tu aprende, seja passo, seja sequência, o que for, se tu chega no baile e tu não lembra mais, esse é um sintoma. Pode ser que você esteja aprendendo dessa forma. Tá? Então, você vai lá, aprende, tem uma turma de 1 ano. Nesse 1 ano, quando o professor ou professora decide ensinar através de sequências codificadas, no final desse 1 ano, ele acaba ensinando umas 50 sequências. Literalmente, 50 sequências. Se você termina esse 1 ano e não lembra da primeira, da segunda, da terceira, não lembra das 50 sequências, está aprendendo da maneira errada. Pensa que foi quase, porque sim, ocorre um aprendizado de alguma maneira, mas você quase perdeu tempo ali aprendendo aquela sequência que você não lembra. Então, esse é um sintoma que você tem que ficar de olho. Se você não lembra dos passos que você aprendeu. Se você não consegue dançar com pessoas diferentes. Então, você aprendeu aquela sequência na aula. Você consegue aplicar aquela sequência com a professora. Você consegue aplicar aquela sequência com seus colegas, com seu parceiro de dança, mas não consegue aplicar com outras pessoas no baile. Isso significa que você aprendeu a sequência e não o princípio da condução. Ou, se você está sendo conduzida, aprendeu a sequência no baile, na aula, você sabe fazer aquela sequência com o professor, com seus colegas, com seu parceiro ou parceira, porém, no baile, ninguém faz aquela sequência. E quando eles conduzem outras coisas, você não sabe acompanhar, ou tem dificuldade em acompanhar coisas que você não viu na aula. Ter dificuldade de acompanhar passos, de acompanhar uma dança, quando é uma pessoa que não é do seu ciclo ali. Isso é um sintoma importantíssimo que você está aprendendo da maneira errada. Gente, que mais que tem de sintoma? Você não se diverte na festa, tu não se diverte dançando. E o objetivo principal do Zouk tem que ser esse, tem que ser gostoso dançar, tem que ser bom, não pode ser aquela coisa, preciso fazer essa sequência, precisa dar certo, ai meu Deus do céu, sabe? Tem que ser gostoso, tem que ser livre, tem que ser entrega total, sabe? Então, se você ficar só pensando no que fazer, talvez você esteja aprendendo do jeito errado. E você vai estar se sentindo, sabe? Quando tu fica no intermediário ali, tu começa a evoluir no Zouk, tá no iniciante, vai ali, começa a evoluir e tal. Chega no intermediário e fica patinando. Esse é outro sintoma clássico de quem aprende da maneira errada. Esse se sentir patinando no aprendizado. Às vezes a pessoa dança anos, muitos anos, e daí, às vezes, chega alguém que aprende isso tudo da maneira certa, e essa pessoa fica surpresa, assim, nossa, como tu evoluiu rápido, né? Como é que tu tá lá fazendo, dançando, e não tem nem tempo para você aprender a fazer tanto passo que você faz, não teve nem tempo. Você dança 1 ano, 2 anos só. Por quê? Porque essa pessoa que aprendeu rápido, ela aprendeu o princípio. E quando tu aprende o princípio, tu consegue fazer centenas, milhares de passos, sequências, sem decorar nada. Isso. E se você decora uma por uma, imagina quanto tempo demoraria para você decorar centenas de sequências. Gente, o que a gente está querendo dizer não é que tem uma receita mágica que tu vai aprender dessa forma e vai aprender dessa maravilhosamente bem do dia para a noite. Sabe? Não é isso. O Zouk é trabalho, o Zouk é treino, é prática. Leva tempo. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outras menos. Cada um tem os seus limites ali, né? Tem mais facilidade ou menos. E tudo bem. Mas, tipo, sabe quando tu não vai mais, tu se sente sempre no mesmo lugar? É aí que tá o problema, sabe? É como andar numa esteira rolante. Né? Você caminha e não sai do lugar. Lucas e seus exemplos. Meus exemplos. Certo. E qual, então, Lucas, é a forma mais eficaz, então, que a gente acredita de ensino, de aprendizado? Então, como você deve estudar Zouk? Você precisa aprender Zouk entendendo os princípios dos movimentos. Existe no Zouk um conjunto de princípios de como conduzir, de como sentir a condução, de quais são os passos
base, aqueles que dão forma a qualquer outro passo. Então, passo básico, giro simples e bandeja são os 3 passos que dão forma a qualquer outro passo no Zouk. Eu poderia acrescentar aí o bônus, ou a patinha, o nome depende da região do Brasil onde você está, mas são esses 3 principalmente, um bônus ali, um a mais, seria esse 4º passo, que dão forma a qualquer outra coisa. Então, aprender o princípio do movimento de cabeça e não uma sequência de cabeça pronta. Aprender o princípio do movimento pendular, aprender o princípio do movimento em contrapeso. E a partir daí, tu conseguir criar, sabe? Tu não vai ficar só nos princípios. Junto com isso, tu vai aprender a praticar. Vamos supor que um professor te ensine os princípios, ele vai te ajudar também a visualizar oportunidades dentro disso, de como, por exemplo, desse giro, desse momento, desse princípio, tu conseguir criar, vai lá, sei lá, quantos passos, sabe? Exato. Então, é aí que tá a criatividade que sai desse tipo de ensino. Tu não vai decorar a dança. Cada dança que tu tiver com fulano e beltrano vai ser super diferente, tu não vai repetir nunca mais aquela dança, porque você tá inventando na hora, tu tá improvisando de fato. E aí improvisando de fato. Isso. Tá criando dança. E quais são as consequências naturais, uma consequência natural, o sintoma desse ponto de aprender da maneira correta. É ter uma dança mais criativa. Você conseguir, como eu já falei várias vezes aqui, saber executar centenas, milhares de passos sem decorar. Isso vale para quem conduz e para quem é conduzido. Ou seja, para quem conduz, você conseguir, na dança, sentir a música, sentir a pessoa que está dançando com você e fazer. Parar de pensar, sabe quando você fica dançando e pensando no próximo passo, pensando nisso, eu vou conduzir assim, com a mão assim, e fazer isso aqui. Parar, tu vai só sentir, vai fazer. E vai se adaptar ao corpo da pessoa, sabe? Vai se adaptar ao corpo, à música, ao teu humor. Tem dias que eu tô com um humor, com uma preguiça, que eu não gosto de ficar passando por baixo, assim, e daí eu vou lá e conduzo mais paradinho. Tem dias que eu tô com mais me levando, e eu conduzo grande, eu faço grande. Então, se você entende o princípio, você tem uma liberdade de criatividade gigantesca. Exato. E assim, gente, além de tudo isso, é você conseguir sentir, de fato, você que segue, sentir o que a pessoa está te propondo, se entregar e não necessariamente adivinhar. É como se tu quisesse desligar a tua cabeça, para você que segue. Tipo, ali, começou a dançar, viu que tá seguro a dança, que a pessoa tá cuidando de ti, é tipo desligar o cérebro e não pensar mais. Quando tu tá pensando muito, tá com a cabeça muito ativa, quer dizer que tu tá tentando adivinhar já. Já tá adivinhando o que a pessoa vai fazer, ou o que tu acha que ela vai inventar depois, sabe? Então, se tu tá desligando a cabeça pra seguir, tá fechando o olho e tá tipo, em outro lugar, ótimo, tu tá no caminho certo. É muito engraçado que às vezes nos bailes, quando eu tô com preguiça mental, quando eu não quero pensar muito, né, ou não pensar nada, eu gosto de ser conduzido. Por quê? Porque eu simplesmente aprendi Zouk de um jeito, eu estudei, pilar 1, estudei Zouk de um jeito a educar o meu corpo na hora de ser conduzido, e não o meu cérebro. Isso faz com que eu consiga desligar o cérebro e o corpo ir seguindo aqueles passos. E daí, às vezes, quando eu me dou por conta, eu acordo assim, e eu tô em muitos movimentos. Isso é muito real. E eu fico pensando, como eu tô fazendo isso? Nunca fiz isso na vida, sabe? Tinha uma pessoa para dançar que conduz de um jeito completamente diferente. Chega uma pessoa de outro estado lá, uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa... Não importa, eu tô lá, tá sendo maravilhoso para mim, eu tô sendo, às vezes eu tô só no básico, tá sendo maravilhoso do mesmo jeito, e o meu corpo tá fazendo, entende? Participando da dança também, e não só, sabe, pensando, tentando adivinhar o próximo passo.